Você acha que é arriscado ter dinheiro no Brasil? Se sim, qual que é o principal risco de ter dinheiro aqui? O que você acha que torna ter dinheiro alocado no Brasil mais arriscado do que ter dinheiro lá nos Estados Unidos? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Oi, tudo bem? Se você é novo por aqui, sou Gabriel Conversani, assessor de investimentos credenciado pela Ancord e tenho especialização em investimentos Ambima. Desde que o mundo é mundo, que os governos são dessa maneira, nós sempre estivemos fadados a cada vez mais inflação monetária, cada vez mais expansão de crédito bancário, mais tributos, desvalorização do dinheiro, gastos públicos e tudo isso. No entanto, desde que o padrão ouro no século passado ele foi como se fosse assassinado, né? Desde que a gente perdeu o padrão ouro, o limite para esses atos governamentais ele parece que foi reduzindo cada vez mais até o momento em que quase não tem limite, né? Porque antes qualquer expansão monetária minimamente deveria ser acompanhada de um aumento de ouro, né? De um aumento do estoque de ouro, que servia como um lastro da moeda. Hoje em dia, o lastro da moeda é o que a gente vai dizer que é a confiança, basicamente. Por isso que nós falamos que ter um papel e ter um dinheiro físico, a única coisa que muda é que as pessoas aceitam como forma de pagamento e outro não. Porque tirando isso, é basicamente um papel, não muda muita coisa. Então, se antes, se no século passado o dinheiro ele acabava sendo como um recibo do ouro que as pessoas tinham, hoje em dia o dinheiro é como se fosse um recibo da pessoa confiar no país em questão. Se eu tenho dólar, bom, eu provavelmente confio minimamente nos Estados Unidos, né, no governo americano. Se eu tenho real, bom, então confio no Brasil. E se eu tenho lá o dinheiro da Venezuela, bom, provavelmente eu confio na Venezuela, né? E assim por diante. Mas será que as pessoas confiam suficientemente no Brasil para vê-lo fazendo políticas que acabam por minar a confiança em sua moeda, em seu país? Por exemplo, quando o Brasil imprime muito dinheiro ou anuncia que vai elevar os gastos públicos, o que tende a levar à inflação monetária, né, a desvalorização do dinheiro e fazer com que investir no Brasil fique mais arriscado. Será que o investidor vai olhar isso e pensar a mesma coisa do que se fosse o governo americano? Provavelmente não, porque naturalmente a confiança do investidor no Brasil ela é bem menor, bem inferior à confiança do investidor nos Estados Unidos. Então muitas vezes a gente pensa, não, poxa, o governo americano ele está até expandindo mais que o governo brasileiro, olha só. E nem por isso eu acho que investir nos Estados Unidos é arriscado. Então por que eu vou achar que ter dinheiro no Brasil é arriscado? Não faz sentido. Mas o problema é que os Estados Unidos têm um PIB bem maior do que o nosso e também é um país que historicamente apresenta mais estabilidade que o nosso país. O Brasil, ao longo de toda a sua história, teve muita estabilidade política, né? Teve muito risco fiscal, já teve muitos déficits, né? Muita desvalorização monetária, muitos cortes em seu zero, que desde que o dólar surgiu não teve esses cortes que o Brasil teve. Então, obviamente, os Estados Unidos é mais seguro do que o Brasil, não só os Estados Unidos, né, como a Alemanha, Reino Unido, Canadá. E quando esses países que eu citei, eles inflam a moeda deles, gastam muito dinheiro, não é que isso não é arriscado, não. Esses atos, assim como o aumento de tributos, são atos que são naturalmente arriscados e que naturalmente, por sua própria natureza, acabam que no futuro vão trazer resultados meio ruins para a economia, né? Muitas vezes isso resulta em bolhas que levam a grandes crises e bom, a gente sempre acaba vendo algumas crises, muitas vezes de 10 em 10 anos, né? Grandes crises globais que eu estou me referindo. Só que em países emergentes, a bolha de crédito, ou seja, a bolha criada principalmente pela expansão de crédito bancário, quando os bancos vão emprestando muito dinheiro e dinheiro que muitas vezes vai acabar não sendo pago
E esse dinheiro que acaba financiando muito consumo, acaba financiando e alavancando indústrias, que até na Bolsa de Valores a gente acaba vendo mais valorização, né? Muito por conta dos bens de capital que se reflete nas ações. Então, é, nos Estados Unidos, nesses países mais seguros, quando isso ocorre, e ocorre essa formação de bolha, a gente ainda tem um risco menor do que no Brasil. Por quê? Porque o risco de esse dinheiro acabar não sendo pago acaba sendo ainda maior. Então a gente, e mesmo em casos de bolha, a gente vê que essa bolha acaba tendo mais chance de estourar do que em outros países. A gente acaba vendo que tem mais chance de as empresas fecharem do que nos outros países, que tem menos empresas de qualidade, empresas muito sólidas e muito menos do que nos Estados Unidos. Por exemplo, na nossa bolsa tem um pouco mais, se eu não me engano, de 400 ou 500 ações, talvez 600, né, ações listadas, não tenho muita certeza agora. Mas nos Estados Unidos, a gente só das ações que estão no S&P tem 500, né? Então, mais ou menos a quantidade de ações que a gente tem aqui no Brasil, só do índice que pega as melhores, as maiores empresas. Isso só nos mostra que a economia dos Estados Unidos está, sim, muito mais desenvolvida que a nossa. E daí se a gente fala, não, mas o Brasil ele não está expandindo tanto crédito quanto os Estados Unidos, ok, mas e o PIB dos Estados Unidos? E a indústria dos Estados Unidos e a economia e as empresas americanas, né? Então, naturalmente, o risco de, mesmo se a expansão monetária não for tão grande aqui no Brasil, o risco ele acaba sendo mais considerável. E uma pergunta muito importante de se fazer é se você fosse um americano, você teria dinheiro aqui no Brasil? Bom, você pode perguntar, tá, qual que é a remuneração? Se fosse uma remuneração bem alta, para eu ganhar, então tudo bem, eu corro esse risco, né? Mas você não fala, não, para me proteger aqui do risco fiscal dos Estados Unidos, eu vou mandar meu dinheiro para o Brasil. Não, isso você não fala. Você fala quando você é brasileiro e pensa sobre ter dólar, né? Que é uma estratégia muito interessante. Ter investimentos dolarizados mais para proteção, mas você não vem para o Brasil para se proteger, porque isso não faria sentido. Por conta disso, a gente vê que para atrair investidor para o Brasil, quando é que isso acontece? Quando a taxa de juros, a taxa básica, ela está maior que a remuneração dos títulos públicos e com isso a remuneração para o investidor estrangeiro deixar o dinheiro aqui no Brasil está maior. Em relação ao risco-retorno, é mais arriscado ter dinheiro no Brasil, tem que ter um retorno maior. Mas qual que é o problema de a taxa de juros estar muito alta? Isso inviabiliza muitos investimentos, acaba fazendo com que muitos investidores prefiram deixar o dinheiro na renda fixa do que investir em bolsa ou até mesmo iniciar um negócio próprio que poderia gerar empregos. Isso acaba tendendo à estagnação econômica, muitas vezes, ou simplesmente a uma retração. Ok, mas então podemos nos perguntar por que só não reduzir os juros, aí todo mundo fica feliz, a economia anda. O ponto é que a gente passou recentemente por uma experiência de um juros na mínima histórica, né? Que a renda fixa não pagava quase nada, muita gente foi obrigada a migrar para a bolsa de valores, né? Para buscar maiores retornos, a gente teve muitos IPOs também, mas o que a gente viu também? Uma alta muito forte do dólar, porque o investidor estrangeiro olhou para cá, olhou para o índice CDS, que mede o risco do país, e falou, olha, o risco está subindo, o retorno está caindo, que relação risco-retorno é essa? Um dos dois está errado, ou o risco está errado, está muito alto em relação ao que deveria estar, ou o retorno está muito baixo em relação ao que deveria estar. Você pode achar o que quiser, mas o mercado como um todo identificou que o retorno do Brasil, a taxa básica de juros, ela não tinha como deixar naquele nível, porque o risco do Brasil, justamente, de forma razoável, vinha aumentando. Por quê? Porque o Brasil estava tendo aumento de gastos públicos, estava tendo uma inflação monetária muito forte, então não faria sentido a gente esperar o contrário. A gente está tendo altas consecutivas agora da taxa básica de juros, justamente para tentar conter essa alta muito forte do dólar, né? E conter um outro ponto que foi a própria inflação monetária. Quando você deixa o dinheiro muito fácil, né? Quando você torna empréstimos muito baratos,
você possibilita que bancos consigam captar dinheiro mais barato também do governo, de outros bancos, até pela política de redesconto, no caso de os bancos pegarem dinheiro emprestado do governo. Então, a gente acaba tendo uma facilitação para os bancos de dinheiro também. E quando os bancos têm dinheiro mais fácil, a oferta monetária acaba aumentando. E pela própria relação, pela própria lei da oferta e demanda, quando a gente tem uma oferta muito grande, o valor daquilo que a gente está medindo acaba caindo. No caso do dinheiro, a gente acaba tendo uma inflação muito grande e um aumento dos preços muito alto. Então, por um lado, quando a gente tem uma alta muito forte da taxa básica de juros, a gente consegue atrair investimento estrangeiro mais para renda fixa, mas a gente acaba retraindo a economia. Quando a gente reduz muito a taxa Selic, aí a gente consegue expandir mais a economia, mas a gente vê inflação e a gente vê também uma alta muito forte do dólar. Então, a gente sempre fica preso em que esses dois extremos, aumentar ou reduzir a taxa básica de juros, que parece que ninguém nunca chega de fato a um consenso, né? Todo governante acaba como se perdendo, né, nessa decisão. E a gente acaba vendo alguns efeitos, principalmente quando isso é feito de sopetão, né? Então, quando a taxa de juros acaba sendo reduzida muito rápido ou elevada muito rápido. Bom, e quando é elevada muito rápido também, a gente acaba muitas vezes vendo fechamento de empresas, negócios que antes pareciam ser viáveis, agora não sendo. E não é que a gente não veja isso na Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos. A gente sempre vê também esse dilema em que aumentar ou reduzir a taxa de juros. Mas ponto é que a taxa dos Estados Unidos, ela está em quase zero, né? A taxa do Reino Unido agora deu uma subidinha, mas também estava muito baixa. Aqui no Brasil que a gente tem essa discrepância muito grande entre a taxa mínima que a gente já teve e a taxa máxima, que passava lá dos 2 dígitos. Então, quando a nossa taxa está muito baixa, ela está em 2. Quando está muito alta, e se a gente lembrar de pouco tempo atrás, estava em 14%, né? Mas chegou a estar até bem mais alto do que isso tempos atrás. Nos Estados Unidos, quando a gente vê a taxa aumentando, não é aumentando tanto, então não é uma discrepância tão forte. Aqui, justamente por conta de muita instabilidade, muitas variações, né, em todos os indicadores, como até nos juros futuros, que indicam a incerteza que se tem no Brasil e a remuneração exigida por essa incerteza futuramente. Então, a gente vê que realmente tem muita incerteza no país, tem muita coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, qual que é o principal risco de ter dinheiro no Brasil? Será que é porque as empresas são ruins? Olha, temos muitas empresas muito boas no Brasil. VEG, por exemplo, ter dinheiro na VEG é arriscado? Olha, é uma empresa muito boa. Então, se eu, com o meu dinheiro tivesse, eu não diria, nossa, estou tomando muito risco por ter dinheiro na VEG. Mas sim, por ter tudo em VEG. Apesar de ser uma empresa muito boa, mas o investimento estaria em real. E considerando que não sou eu que controlo o preço do real, mas sim muitas decisões políticas e muitas decisões até que vêm da Câmara e também muitas decisões relacionadas à expansão e inflação de crédito que muda de governo para governo, então é algo que eu não posso controlar e que daí eu estou exposto a uma moeda que, comparado ao dólar, é muito arriscada, comparado ao dólar é de uma qualidade muito pior, né? E tem muito pouca confiança perante o mercado. Qual que é o limite para a desvalorização do dólar? Eu não sei. Perante o ouro, né? Eu não sei, mas o limite para a desvalorização do real é algo que parece muito mais incerto, né? Parece muito mais provável que se a gente tem uma queda muito grande da confiança no sistema financeiro, a gente vai ver isso refletindo antes no real. Parece que todos podem ver que a confiança que o mundo todo tem no real acaba sendo bem baixa e que por qualquer fala de algum político ou por qualquer medida governamental, a gente já vê uma alta muito forte do dólar. Isso não é por birra, por exemplo, de investidores, né? E não é por coincidência, não. É porque a confiança que se tem no Brasil mesmo é bem baixa. Você tendo dinheiro só no Brasil, e esse é o principal risco, você tem dinheiro só em real, perdão, você tem dinheiro só em real, em um país que não é muito confiável perante os outros países do mundo, você está exposto a decisões de terceiros que podem acabar te fazendo empobrecer muito em dólar. Então, você pode ir ganhando dinheiro em real, mas em dólar, será que pelo cupom cambial você não vai acabar sofrendo maiores perdas?
Esse é o principal risco que a gente tem, um risco de muita instabilidade política afetar muito o valor do real perante outras moedas, a ponto de, e se no futuro o governo, quando for pagar títulos públicos federais, mesmo que não dê calote, que isso é algo muito difícil de acontecer, for pagando em moeda cada vez mais desvalorizada, né? Que os investidores não mais veem benefícios por conta de juros reais muito baixos. Então, é algo que a gente tem que sempre estar prestando muita atenção. Bom, então se você gostou desse vídeo, então dê um like aqui no canal, né? Se inscreve e ativa o sininho para receber novas notificações de novos vídeos. Temos nosso curso aqui, como é possível estar vendo pela tela. E bom, eu vejo vocês nos próximos